Vamos lá, né, Fernando? Nosso primeiro podcast ao vivo, Aqui, improvisado. Estou testando aqui. Nossa, Aí, tá certinho. Aí, ó. Legal, olha lá como é que tá. Ah, Testando aqui, viu, galera? Estamos só nós dois aqui. Maravilha, mestre. Joia. Cara, a gente parou na nossa última conversa. A gente falou sobre muitos assuntos, falamos sobre paternidade, sobre. Ah, maravilha. Sobre o som do Brasil. Sim. Nós conversamos um pouco sobre essa questão do que o Brasil fica imitando de fora, que o Brasil tem a sua identidade. Eu queria parar um pouco, ou melhor, voltar um pouco no que a gente estava conversando, né? Depois a gente bate mais um papo sobre a adoração 24/7, a gente vai para esse caminho. Mas eu queria voltar um pouco no seu livro, quando você estava falando sobre a questão por que do leão, por que do tucano e por que do papagaio no seu livro. Sim. Eu estava contando a história da Tracy, né? Uhum. Eu falei da história do papagaio que pousou no primeiro dia, quando a gente trouxe ela aqui em Resende. Sim. Interessante, assim, que depois que a gente se encontrou em Jerusalém, tem a gente convidando ela para eventos grandes aqui no Brasil, o Espírito Santo fala, não. E quando a gente se encontrou em Jerusalém e eu falei dessa escola, o Espírito Santo falou na hora com ela, vai, eu quero que você vá. Fala quem é a Tracy para as pessoas. A Tracy, ela foi líder, né, de intercessão do Global Awakening por 11 anos. Líder geral de intercessão. O Global Awakening é o ministério do Dr. Randy Clark. Levado o fogo do avivamento para milhões de pessoas no mundo inteiro, né, desde o avivamento de Toronto, né, em 94. Um homem que lançou para o ministério pessoas como Heidi Baker, né, maior plantadora de igrejas, uma das maiores da história do cristianismo. Enfim, então a gente, primeira linha, foi comissionada profeta, ministro nos Estados Unidos, junto com o Timothy, caminha com o Dr. Kean, né, da Califórnia, que supervisiona mais de 15 mil igrejas ao redor do mundo. Eu tive a honra de conviver um pouco com ele, traduzi-lo na Lagoinha, em 2012, no Rio de Janeiro, convivemos uma semana e tal, nós mantivemos um pouco de contato. Um homem tremendo de Deus, ela caminha com ele lá nos Estados Unidos, mas enfim, a Tracy veio debaixo de uma direção do Espírito para Resende, e foi sobrenatural. E no primeiro dia o papagaio, no último dia o tucano, né? E aí ela entrega essa palavra, a partir dali eu começo a ter essa experiência, né? Inclusive essa semana de novo. Depois que a gente gravou o primeiro? Sim, passou tucano, domingo, acho que foi sexta-feira. Tucano voando na minha frente. No carro, dirigindo, indo para São José dos Campos. Foi isso mesmo, indo para São José dos Campos. Sexta-feira o meu filho mais velho está indo para o State College, né? Legal. Está começando agora essa semana, terça-feira ele começa. Legal. E indo para lá, passou. Não vou andar. Então é um sinal que Deus tem dado, né? Eu conto no livro sobre a experiência de uma escola de processo no Rio de Janeiro, mais de 1.000 pessoas em 2016. Foi quando eu comecei a ter essa experiência, foi logo depois da visita da Tracy. Eu estava liderando a adoração desse congresso, várias igrejas envolvidas, eu estava coordenando a adoração, e eu me lembro que eu fiz um apanhado das músicas que as igrejas estavam cantando, né? E eu tomei um susto quando eu vi que eram 49 versões. Nossa. E uma música brasileira que era no estilo das outras 49. Quando eu vi aquilo, eu falei, tem alguma coisa errada, Jesus. E aí, quando eu saí para o ensaio geral, com aquela lista, aliás, para o primeiro ensaio, com aquela lista na mão, não foram um, foram 3. Eu saí de Resende, voou um na minha frente, e o carro assim, 100 por hora. Antes de descer a Serra das Araras, o segundo, quando eu cheguei em Nova Iguaçu, o terceiro. E foi a primeira vez que aconteceu, né, depois que a Tracy foi embora. Quando eu chego lá, né, na igreja, eu chamo a profeta Michele, o Zé Vitor, que eram outros que estavam coordenando junto comigo a adoração, e conto para eles a história do papagaio, os 3 tucanos da Dutra, a lista de 49 músicas, versões. E nisso, enquanto a gente está conversando, enquanto eu estou contando isso para eles, chega o Alex, que é discípulo do Sidão Pires, tanto no ministério quanto na bateria, né? Não conhece o Sidão, sabe o que eu estou falando.
E Alex é uma bênção, tocou com a gente no lançamento do Atlas Taças, em 2017. E ele veio contar, pediu licença, desculpa atrapalhar a conversa de vocês, mas o Espírito Santo me incomodou de eu contar um sonho que eu tive hoje. Eu fui muito vívido, fui muito real, eu estava adorando e de repente apareceu esse homem com vestes africanas, e ele tocava tambores. E era um ritmo que eu nunca tinha ouvido, e a glória de Deus começou a me tomar no sonho com aqueles ritmos, com aqueles tambores, aquele som de tambores. E eu acordei com a glória e com a presença de Deus me envolvendo, e o Espírito pediu para eu compartilhar isso com vocês. Naquela escola, J.B. Carvalho ministrou naquela escola, apóstolo John Kelly, presidente da Coalizão Internacional de Apóstolos, foi uma escola bem, bem tremenda. Naquela escola eu estava sempre escalado no teclado, ministrando adoração, cantando. Mas coloquei muita gente para ministrar, cuidei de toda, né, junto com a professora Michelle, de todas as escalas. Mas acabou que eu toquei mais tambor do que qualquer outra coisa. A gente começava nos tambores, a gente começava a dançar, pular, tocar chofar, gritar. E aí eu quero fazer uma ponte com isso, a gente falou um pouquinho no vídeo. Mas o que é isso, né? O que é esse som de Judá? O que é esse som do leão? Eu percebi, né, orando, pesquisando, escrevendo livro, e toda vez que Deus derrama o Espírito dele no Brasil, com muito poder, vai ter uma grande colheita, uma grande expansão da igreja, sabe, um impacto do Evangelho na sociedade, enfim, sempre que Deus derrama do Espírito dele sobre o Brasil, o Evangelho avança com força, com velocidade, é natural, ninguém força isso. O som que a igreja brasileira libera é esse. E não é que nós não vamos liberar outros sons, né? E nisso, para fechar o raciocínio, não tem como a gente não falar, né, e não honrar a visão de adoração que Deus deu por causa de Davi, por Mike Shea e Davi Silva há 20 anos, né? Os precursores desse som, né? Exatamente. E Deus mostrou a eles as 4 atmosferas básicas, né, da adoração ao redor do trono. Os 4 seres viventes, né, o leão, a águia, o homem, o filho. Mas como eles conectaram isso pelo Espírito, né, conectaram isso com a adoração. As atmosferas de adoração. Detalhe, parênteses. No meu livro, eu dedico um capítulo inteiro, que é o que é adoração, acho que é o 4º ou 5º capítulo, e eu mergulho nas definições das palavras em hebraico e grego, principalmente hebraico, palavras usadas nos salmos, né, que a gente lê ali, louvor, adoração, cantar, né, e não imagina a carga de revelação que tem no original daquelas palavras. Então, tem hora que louvor é uma palavra, tem hora que louvor é outra, e quando você mergulha ali no entendimento do original, você vê que essas atmosferas, né, do leão, do novilho, do homem, da águia, elas já estão embutidas ali nas próprias palavras que são traduzidas por louvor, adoração, canto, nos salmos. É uma coisa tremenda. São os códigos dos céus, né? Que são dos céus, exatamente. Então você vê ali que Israel liberou desse som, né? Esse som de Israel. Na verdade, Israel é um povo, os judeus, Judá. A palavra Judá vem de Yadá, que é mãos levantadas. A própria etimologia de Judá já aponta para louvor, já aponta para adoração. Então, Judá é um povo de adoração. E o Brasil é o Judá das nações. A minha esposa, ela sempre falou, eu tenho minha esposa como exemplo, eu conheço, aí eu vou falando da área de ministérios de dança, que adoram o Senhor com dança. Falam que quando toca tambor, que a bateria começa... E algo acontece no espírito. Eu já ouvi isso de várias mulheres que ministram adoração e de homens também que ministram dança. Que falaram, olha, eu não sei o que acontece no meu espírito, mas quando começa a tocar tambor, algo mexe, né? Você vê que isso é do Brasil, isso. Né? Exatamente. Não, os tambores, o grito, né, que no hebraico é o Yadá, ou rua, o som que o povo de Israel liberou diante da muralha de Jericó, o som que eles liberavam na batalha, né, esse
som de guerra, deixa o inimigo, sabe, Uhum. fora de si, né? Anuncia a vitória do Senhor. Há uma violência espiritual que é liberada, né, no reino do Espírito, quando a igreja libera esse som, os anjos saem, sabe? É um grito de guerra. Uhum. É a natureza de Judá. Judá sempre ia à frente nas batalhas, né? Quando Jacó profetiza sobre o patriarca Judá, profetizando, né, a identidade da tribo também, uma das coisas que profetiza é que Judá, o cetro não se arredará de Judá, ou seja, uma tribo governamental, uma tribo apostólica, uma tribo que tem autoridade governamental, e a mão de Judá é sobre o pescoço dos seus inimigos, dos inimigos dos seus irmãos. Judá é uma tribo de guerra, uma tribo que subjuga o inimigo. Quando Judá está em santidade, em obediência, né? Você vê, o patriarca Judá caiu, né? Caiu em pecado sexual. Essa é a grande tentação da tribo de Judá. Né? Eu já venho de antes. Exatamente. Né? Tem um capítulo no meu livro Apocalipse 14, também fala uma palavra que eu recebi lá em Jerusalém, na casa de oração 24 horas do Conré, sobre o Brasil, sobre a adoração no Brasil. E depois Deus deu um entendimento ali em Apocalipse 14. Eu achei que ia ser só um pedaço de um capítulo, acabou virando um capítulo Eu tive muita experiência sobre adoração em Israel. E em Apocalipse 14 é falado sobre essa pureza, essa santidade que resulta num som que libera a glória de Deus e que derruba a Babilônia e traz juízo sobre a Babilônia. Deus libera juízo sobre a rainha dos céus, juízo sobre a Babilônia, quando Judá em santidade libera. É uma bomba atômica no espírito. É o leão rugindo, é o leão de Judá rugindo através da igreja. Esse é o som, agora, né, fazendo um adendo dos 4 seres viventes, das 4 atmosferas, veja bem, todos os crentes e todas as igrejas, em qualquer lugar do mundo, precisam fluir nos 4. A gente precisa alternar. Então, a gente não vai ficar o tempo todo gritando, pulando, dançando, tocando tambor. E nós vamos chorar também, né? A atmosfera do homem. Nós vamos nos quebrantar, nós vamos, sabe, nos derramar apaixonados, sabe? Quebrantados diante do Senhor. Nós precisamos desses momentos, né? Trafegando pela atmosfera do homem no trono de Deus. Né? Não é aquela chapada no espírito. Precisamos da alegria, que é o DNA da África, por exemplo. A África é o novilho, é o servo e é a alegria, apesar de qualquer circunstância, né? Ninguém melhor do que eles para nos ensinar. Né? Em meio a circunstâncias duríssimas, a alegria não vai embora, a dança não acaba, pulam, né, de alegria. Tem vários vídeos, a gente vê. Exatamente, essa é a identidade. Então, eles choram também, eles liberam o som do leão também, mas quando a África libera o som do novilho, o mundo para para ouvir, o mundo para ver. Eu tenho para mim, tá? Posso estar errado, mas eu, né, senti no espírito, pus um livro. Os países anglófonos, né, os que falam inglês, né, inclui Estados Unidos, Inglaterra, né, alguns países da África, Austrália, enfim. Mas é a música que a gente consome de worship no Brasil. Né? E o som Bethel, né, língua inglesa. A gente só consome porque é maravilhoso, é lindo. Nada de outro worship. E quando eles liberam essa atmosfera do homem, que é o que eu creio que Deus deu para eles, o mundo para ouvir, o mundo é abençoado, é quebrantado, chora, adora, se conecta com o coração. Sabe? Agora o Brasil é Judá. O Brasil é um leão. Então a gente vai chorar, a gente vai pular de alegria, né? A gente vai mergulhar na profundidade da visão profética da águia, né? Que eu creio que são os asiáticos. Okay? Os mas asiáticos, quando deixa eu voltar. Águia. Asiáticos? País Surpresa para mim, né? Não é à toa que eles são tão dotados, sabe, intelectualmente. É um povo profético, extremamente profético. Mas, enfim. Quando o Brasil libera o som do leão, a gente libera o som de guerra, tambores de guerra, os gritos de guerra, o chofar de guerra, ordens de guerra. Satanás treme, não é só no Brasil, é no mundo. Entendeu?
E as nações precisam ouvir o Brasil liberando esse som. Por quê? Porque Judá tem a mão no pescoço dos inimigos dos irmãos, é de todos. Então tem uma guerra que as nações, a gente chegou até aqui, daqui a gente não consegue passar. Chama Judá. E quando Judá libera esse som, o inimigo tem que soltar as outras nações, não é só o Brasil. Deixa eu só pegar um... É por isso que Satanás, só para fechar essa frase, é por isso que Satanás luta tanto para poder sufocar esse som na igreja brasileira. Porque quando a igreja brasileira libera esse som, o mundo é liberto. Trazendo para o contexto do que a gente vive hoje nas nações, né, a gente vê a questão política hoje. Eu tenho visto muito, já vi Carlito Paz, já vi Luciano Subirá, eu posso citar vários homens de Deus respeitados no Brasil falando que não condiz com uma verdade de Cristo você andar no socialismo. Né? O cara que se diz cristão falar que é socialista é uma incoerência. A gente tem uma visão hoje mundial socialista muito bem estabelecida. Aqui na América, então, né, a parte aqui de baixo é totalmente... A gente está cercado pelo socialismo. Hoje o Brasil é o último respiro, né, do que há de bom do cristianismo na nossa parte aqui. Posso te falar? Quer fazer uma pergunta? Eu quero só terminar, só para você crer que você está falando aí. O Brasil é o Judá, é o leão que libera o rugido para que Satanás solte as nações. Tem muitas pessoas falando, a gente conversou sobre o FMI, falando sobre o Brasil, né, que vai vir uma grande depressão agora, mas o Brasil não. No Brasil não vai acontecer. Então, é uma coisa... Já estão falando de escassez de alimentos lá fora. No Brasil não. No Brasil é o celeiro. Lembra da velha palavra profética, no Brasil ser o celeiro das nações? E bota a velha nisso. Porque eu cresci ouvindo essa palavra. A gente está entrando nesse período agora. Você crê então o Brasil vai ser não só o celeiro de alimento físico, mas vai ser um celeiro de avivamento. Mas não as nações virão comer no Brasil. As nações virão comer no Brasil e comer da palavra de Deus e beber do Espírito no Brasil. Não só isso, mas também vamos entrar num tempo acelerado de envio. Eu creio que missões está para mudar. Assim, para o paradigma que nós temos de missão daquele missionário que vai sozinho, rompeu uma barreira. É bem melhor você treinar os locais para poder ganhar os seus. Então, como é que nós vamos ajudar? Nós vamos lá, nós vamos nas nações. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos enviar times apostólicos e proféticos. Vamos enviar equipes que vão mudar a realidade espiritual de um lugar. É o que os apóstolos faziam, né? Ativar líderes locais, impor as mãos, treiná-los, né? E depois dar acompanhamento mais de longe. É o que eu creio. É bíblico, Isso vai multiplicar o potencial do que nós podemos fazer. Você tira aquela dependência também daquela nação de... não, a gente só vai funcionar se um missionário de fora estiver aqui. Exatamente. Então, tanto nós vamos treiná-los aqui, quanto nós vamos enviar equipes nos próximos anos. Eu creio que isso vai ser uma realidade. Então, deixa eu te falar sobre o que eu creio, tá? O Brasil. E não falo isso por ser brasileiro, por torcida, por não ter nada melhor que falar, por orgulho, por vaidade, nada disso. É pelo Espírito e pelo que eu tenho ouvido grandes profetas, seríssimos, falando, ouvindo de Deus. Eu creio que nesse ano dos 200 anos do Brasil, né, Deus está refundando o Brasil, Deus está relançando alguns fundamentos, sabe, seculares do século, né, da nossa nação. Deus, eu creio, vai fazer renovar uma aliança com a nossa nação. Eu creio que Ele vai derramar o Espírito dele e vai começar, nos próximos meses, o turno do Brasil diante do trono. Você tinha as tribos, né, que se revezavam para poder ministrar, queimar incenso diante do trono de Deus. Você tinha os sacerdotes de determinadas tribos que muitas vezes as sortes, né, caíam para eles ministrar uma vez na vida. Zacarias, o pai de João Batista, por exemplo, aquilo ali era um acontecimento de uma vida. Caiu a sorte para ele ir entrar no santo lugar para poder ministrar diante do Senhor. Foi quando ele ouviu o Senhor falando com ele. Enfim, existe um turno de avivamento nas nações. Eu falo disso no livro. Existe um turno de avivamento. Não são todas as nações que estão em avivamento o tempo todo. Né? Embora tenha a pregação do Evangelho, gente sendo salva todo dia, nós
falando vivamente, falando Uhum. glória, falando reforma, falando aquele impacto do evangelho sobrenatural. E não tem como, e a mídia secular se rende, começa a noticiar, a coisa ganha uma proporção gigantesca. Não tem como negar o que Deus está fazendo. Nem o mais cético consegue negar o que Deus está fazendo. Então, eu creio que nós vivemos algo assim parecido no Brasil no início dos anos 2000, no virado dos anos 2000, foi quando o apostólico entrou no Brasil, né, os primeiros apóstolos foram reconhecidos pela igreja, houve uma grande expansão, né, do evangelho, das igrejas, milhares, né, centenas de milhares, diria milhões de pessoas convertidas, né, muitos milagres, muitas igrejas, foi a época da casa de Davi, diante do trono, 2 milhões de pessoas adorando em São Paulo. Enfim, a gente estava vivendo uma onda, um derramar do Espírito. Nós fomos no Campo de Marte, né? Lembra? Eu fui no Campo de Marte, eu não fui. Eu fui no Mineirão. Mineirão. Eu fui no Mineirão. Foi o Thiago. No Preciso de Ti. Nossa, era no Preciso de Ti. 200 mil pessoas ali no adorando Mineirão. junto. Tava lá. Recém-casado. Beijo pra ti. Nesses últimos 20 anos, eu creio que Deus tem amadurecido a igreja, curado a igreja. Parece que em alguns momentos, sabe, Deus foi embora, parece que o diabo estava ganhando terreno, muitos esfriando, veio pandemia, então. Pandemia, eu creio que foi uma trombeta tocando para a igreja terminar de despertar e buscar o Senhor. Eu creio que há um remanescente fiel no Brasil, em número suficiente, clamando o suficiente para que Deus afaste os juízos e, mais do que isso, abençoe o Brasil. Lembra que a gente falou de adoração e intercessão? Coisas acontecem na terra através da intercessão. Deus escolheu entregar a terra aos filhos dos homens e ele decidiu que ele restringiria a sua ação na terra à resposta da intercessão da igreja. Então, quando Deus quer agir na terra, ele, claro, ele é soberano e ele pode agir soberanamente. Ele vem intervir na história do Deus. Mas isso é exceção, tá? A regra é ele despertar intercessores, falar com os intercessores o que ele deseja fazer na terra, né? Como ele falou, posso ocultar de Abraão o que eu desejo fazer, né? E todo profeta, e Deus revela aos profetas. Eu não farei, está escrito na Bíblia, não farei coisa alguma sem revelar antes os meus segredos aos meus servos, os profetas. Então, quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, ele revela aos profetas, ele revela aos intercessores. Os intercessores geram isso, né? Clamam por isso, né? Jejuam por isso. O Espírito vai despertando o Espírito dos intercessores, dos profetas. E em resposta a esse clamor, em resposta a essa intercessão, ele vem e opera. Então, eu creio, tá, que o Brasil tem hoje um remanescente fiel, em número suficiente, intercessores e profetas, né, em número suficiente, clamando, né, o suficiente para que Deus não só afaste juízos do Brasil, como abençoe o Brasil, derrame, cumpra os propósitos, bom propósito do Brasil. Claro que isso passa por política, mas passa por economia e, principalmente, a expansão do reino, colheita de alma, reforma da sociedade. E tudo isso debaixo de muita glória, muita presença. Então, eu creio que o turno do Brasil está para começar e, como sempre, nós vamos liberar o som do leão. Agora, se eu já sei qual é o som do Brasil, eu posso começar a ensaiar agora. Eu posso começar a provocar, e nisso entra em Apocalipse, capítulo 5, quando João ele vê o livro na mão do Cordeiro, na mão do Pai, aliás, e vê ele selado, né, com 7 selos, e o anjo pergunta quem é digno de abrir o livro. Né? E ninguém era digno de abrir o livro. João começa a chorar, né? Em silêncio no céu. Então o anjo diz, não chore, diz aqui o Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, que venceu e é digno de abrir o livro. Então, o Pai entrega os livros de juízos, né, nas mãos de Jesus,
E aí Jesus não abre o livro. O que acontece é que o céu irrompe num cântico novo, anunciando o que Jesus vai fazer. Dizendo, digno é o cordeiro que foi morto de abrir o livro e desatar o seu selo. Digno é o cordeiro que foi morto, com seu sangue comprou para Deus, povo que procede de toda filha, raça, nação. E para Deus os constitui reino e sacerdote. E sacerdotes reinarão para sempre. Então, primeiro o céu canta um cântico novo, anunciando o que Jesus vai fazer. Quando eles terminam de cantar, Jesus abre, rompe o primeiro selo e abre. Então, deixa eu pegar só um ponto. A adoração da igreja, a adoração profética, ela, claro, numa unidade com o Espírito Santo. Dentro desse espírito de intercessão que ouve do Pai, os pedidos de oração do coração dele, que se conecta com o coração do Pai, nos desejos dele, no que ele quer fazer. Então, nós não só intercedemos e gememos e clamamos e jejuamos por isso, mas a gente também canta. A gente também libera os sons ligados a isso. A gente também libera os decretos ligados a isso. Não é da presunção da nossa alma, de orgulho humano e independência humana. Espírito está no coração do Pai. Quando nós cantamos profeticamente, quando nós anunciamos profeticamente, não liberamos sons proféticos, não é só cantar, liberar sons proféticos. Nós intercedemos, quando a gente gera isso e adora, responde ao Pai, liberamos esse cântico novo, nós não só estamos anunciando, como estamos ajudando a gerar a manifestação. Então, eu creio que nós podemos começar a liberar esse som desde já. Não precisa esperar o derramar. E eu creio que a nossa adoração e intercessão é exatamente o que o Pai usa para gerar o que Ele quer fazer. Para gerar o que vai vir. Gente, continua falando. Tem um problema técnico com a luz. Deve estar meio escurinho Deve estar meio escurinho aí, mas vocês estão ouvindo a gente bem. Tá eu quero que você fale, eu vou botar a luz, mas continua. Eu quero que você fale, pessoal. Você citou o Apocalipse aí, me veio um insight que os anjos eles adoram anunciando o que Jesus havia de fazer. Junto com os santos. Com os santos, certo? Sim. Logo depois que eles adoram, Jesus rompe o selo. Jesus faz o que ele estava anunciando. Então, a igreja hoje, ela precisa entender o que Cristo quer fazer, que já está escrito. É o que eu estou dizendo. É o que você acabou de falar. Isso. Adorando, Jesus rompe o que tem que ser feito. Jesus faz, exatamente. Da mesma forma na intercessão. Eu não vou botar, para falar com o pessoal aí. Né? Deus disse, eu não faço nada sem avisar aos meus servos, os profetas. Né? Então, ele anuncia tanto para que haja intercessão quanto a adoração. Né? Os dois um vai gerar e o outro vai anunciar o que Deus vai fazer. Eu diria que a intercessão gera, eu diria que a intercessão vai regando aquilo que Deus quer fazer, o bebê vai crescendo, né, no ventre espiritual, aquela palavra, aquela promessa de Deus. Quando chega a hora de nascer, é adoração. Chega a hora dos propósitos nascerem, nós liberamos o som que anuncia o que Deus está fazendo. Então, a nossa adoração, ela não só anuncia, ela ajuda a criar a realidade, ajuda a liberar a realidade do que Deus está fazendo. E é por isso que estou falando aqui com vocês, estou falando com o Clóvis ali também. E é por isso que eu faço questão de dedicar um capítulo inteiro no livro sobre o que é o profético, né? Justamente para a gente entender essa dinâmica de não fazer nada sem ver o Pai fazer antes. Jesus disse, né, em João 5, que ele não fazia nada que não visse o Pai fazer. Eu não faço nada que eu não veja o meu Pai fazer. Então, mais importante do que falar de Deus é ouvir Deus. E falar o que nós ouvimos dele. Né? E isso só vem com intimidade. Né? Aliás, tudo só vem com intimidade. Santidade verdadeira só vem com intimidade. Não é resultado de esforço, é resultado de entrega. Santidade é resultado de entrega, de intimidade, de respostas. Respostas. E maravilha, temos uma luzinha mais aí.
tranquilo, mano, pula para cá. Já deu, já foi. Ótimo. Depois a gente corta esse pedacinho lá, tem como cortar. Perdão, gente. Imagina. Então, perdão, Está mestre. sozinho aqui hoje. Está sem a ajuda do pessoal técnico. Esse domingão à tarde aqui. Mas você entendeu? Então é isso. Então eu creio que a intercessão gera a adoração, ela é o que acontece ali na hora do parto. Mas agora, imagina, a gente estava falando um pouco sobre a adoração 24/7. Uhum. Eu lembro anos atrás, né, tudo que a gente conversava sobre isso, quando a gente ia para o monte em Porto Real adorar e orar, como a presença de Deus vinha. Nossa, como a gente era visitado pelo Espírito Santo, as coisas que ele falava para a gente. Ali Deus não estava acelerando a gente para que a gente entrasse naquela realidade naquele tempo. Deus estava nos dando um gostinho do futuro. Né? Deus estava nos dando uvas de Canaã. Prova aí para vocês verem como é bom. Ele estava adiantando algumas coisas do futuro, sabe? Para a gente ter o gosto daquilo e aquilo nunca mais sair do nosso paladar, sabe? É isso que eu quero. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Isso guia a nossa busca por ele, né? Ao longo dos anos. Você acha que a gente chegou para esse tempo? Eu creio que Deus Eu creio. Todo derramado do Espírito, ele tanto é gerado por intercessores e adoradores, quanto adoradores e intercessores são gerados por avivamento. Então, o avivamento vem e Deus desperta um exército de adoradores e intercessores. Você lembra, eu falei no primeiro vídeo, são as únicas pessoas que Deus procura, entendeu? Então, se você, todos que servem a Deus deveriam primeiro adorar a intercessor. É isso que nós fazemos na intimidade. É isso que nós fazemos diante do trono. É isso que acontece ao redor do trono de Deus 24 horas por dia. Você vai ali em Apocalipse 5, Apocalipse 8, você vai ver os 24 anciãos, os homens mais perto do trono de Deus. Você tem os serafins, os querubins, criaturas mais próximas. Os homens mais próximos do trono de Deus, eles têm uma harpa na mão, taças cheias de incenso, com as orações dos santos na outra, harpas e taças. Isso é o que existe ao redor do trono. Ao redor do trono tem adoração o tempo todo, e ao redor do trono o incenso da intercessão chega o tempo todo. Os anjos do Apocalipse 8 eles pegam fogo do altar e derramam sobre a terra. E aí a terra sacode, tem raios, pode. Deus abala as estruturas da terra em resposta à intercessão dos santos. Então, o que acontece ao redor do trono 24 horas por dia é adoração e intercessão. Os serafins, os querubins, eles estão constantemente, 24 horas por dia, declarando santo, enfim. Então, o que Deus quer é habitar no nosso meio. O que Deus quer é habitar na terra. Assim na terra como no céu. Né? Que o reino venha. Venha ao teu reino. O reino vir tem que ter rei. Né? Tem que ter trono. E tem que ter o rei sentado no trono. E ele é entronizado em meio aos louvores. Entendeu? Então, e os propósitos deles são gerados e liberados e decretados através da intercessão profética. Então, nós queremos Deus habitando conosco. Beleza. Adore e interceda. E no seu quarto, igreja, rua, entendeu? Nós temos que viver em adoração e intercessão. Okay? A intercessão, é bom a gente diferenciar de uma mera oração pelas nossas necessidades pessoais. Okay? Porque isso não avança muito o reino. Tá? Isso cuida do básico, mas não avança o reino. Né? No contexto de Mateus 7, no Sermão do Monte, na Bem-aventurança, Jesus fala para a gente não repetir muito. Não repita, não fica repetindo. Não fica repetindo a mesma coisa na sua oração, como se, por muito falar, você fosse ouvido como gentio. Fazem, né? Teu pai sabe o que você precisa antes de você pedir. Né? Agora, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Todas as coisas vão ser acrescentadas. O contexto aqui é necessidades pessoais. Agora, você pula para Lucas 18, né? o juiz Iníquo e a viúva, né? Jesus fala que os escolhidos clamam por justiça de dia e de noite. Os escolhidos de Deus clamam por justiça de dia e de noite. Né? Então, por que uma hora não precisa repetir e outra hora é de dia e de noite? Porque aqui o contexto é necessidade pessoal. Lucas 18 é reino, é a justiça de Deus.
para que o reino... E o que é a justiça de Deus na terra? Uma vida salva, uma vida liberta, uma vida curada. Sobre É a ele, né? Sobre pobreza a gente, eliminada, né? é reforma, é avivamento, Ô, Mestre, crescimento de igrejas, esse, plantação de igrejas. esse texto que você citou agora, um tempo atrás eu estava meditando sobre ele. É interessante que quando fala que você entra no seu quarto, tranca a sua porta, né? Sim, intimidade, o altar privado. É o altar privado. Mas eu estava vendo um tempo atrás, não sei se o senhor já ouviu falar sobre isso, que ali essa tradução fala sobre a recâmara do homem. Que é tipo, entra na sua recâmara, tranca essa recâmara e busca em secreto. E está falando muito mais da questão não física de um quarto físico, exatamente. Porque às vezes tem você ter esse altar no teu coração o tempo todo. Exatamente, porque quando você para, muita gente fala assim, cara, mas eu vou para o quarto, mas eu não consigo romper, porque a pessoa ela se leva a crer que isso vai acontecer, ela está limitando esse encontro no tempo e no espaço, exatamente. Na verdade, é uma dimensão espiritual que está no homem, de comunhão interna com Deus. No coração. Tipo assim, ó, você vai chegar no momento que você vai se trancar na sua câmara secreta com Deus. E o teu Deus que te ouve. Isso pode acontecer em público, mas você fecha o olho ali, você está ali, você e ele. E a recompensa, e o mais interessante, a gente estava falando essa semana, alguns amigos assim, cara, mano, quando você entende que a maior recompensa do Espírito é o Espírito, é Jesus, mano. Ele é a nossa... Você fala assim, cara, casa, carro, dinheiro, não é nada, cara. Ele é a porção da nossa herança. Ele é a porção da nossa herança, cara, sabe? E eu creio que a gente está entrando nesse tempo, mestre, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, da manifestação dos milagres maiores do que a gente já viu na palavra, porque a gente ouve muito testemunho de morto ressuscitando na África. Você tem o ministério da Heidi Baker, se você for pesquisar, você tem testemunhos de crianças orando e mortos levantando. Crianças ministrando. Né? Tem mais de 1.000 mortos. Só que a mídia não vai falar sobre isso, né, cara? Mas você crê que o resultado não é só a transformação da sociedade, da política, de todas as áreas, mas também é um mover tão poderoso do Espírito a ponto de a gente começar a ver esses milagres mais evidentes, mais fortes, de ressurreição de mortos, né, de paralítico levantando. Você tem alguns vídeos no Brasil que você vê pessoas de cadeira de roda já estão levantando. Você viu lá na IC a pessoa, o paralítico pegou a cadeira e levantou. Eu estava tendo a honra de traduzir o Lu, que orou por ela. Então, pastor, tá vendo? Levantando. Então, tipo, a gente tá vivendo o início disso, mas são duas perguntas de uma só. E outra coisa, que é uma coisa que eu sempre orei, e é o que a Bíblia relata, e diz que é uma característica de um avivamento genuíno, é a unidade. Não a unidade no sentido, e é um temazinho que dá conversa por muito tempo. Não uma unidade de denominação. Não, nós somos unidos dentro da IC, eu sou unido dentro da minha igreja, eu sou unido na Assembleia de Deus. Não, é a unidade do corpo de forma geral. Você crê que está chegando esse tempo, dessa unidade acontecer, do Espírito de Deus chegar e falar assim, olha, vocês precisam entender que vocês são um só corpo, um só Espírito, e eu me manifesto através de vocês, e essa unidade precisa acontecer para que isso rompa, porque senão fica... Por que eu estou citando isso, mestre? Porque senão fica assim, não, na minha igreja a unidade está acontecendo e tal, para mim a glória está vindo. Mas lá na outra igreja, isso não está acontecendo da forma que está acontecendo na sua, e na outra também não está. E aí essas igrejas, elas não têm essa unidade. Você crê que o Espírito Santo vai trazer nesses dias, com essa adoração, com tudo isso que a gente conversou, essa unidade também? Porque o próprio Cristo fala que através dessa unidade o mundo conheceria e saberia que nós somos filhos também dele. Né? Você crê que isso está para acontecer? Vamos lá, respondendo primeiro a primeira. E o Johnson diz o seguinte, nós não há limite do que Deus pode fazer quando a presença manifesta. Será que se nós focássemos mais na presença, nós focamos em milagres e nós conseguimos milagres, Deus libera milagres. Mas será que se nós focássemos na presença de Deus, nós teríamos automaticamente mais milagres? Ele faz essa pergunta e eu gostaria de responder que sim. Né? O primeiro capítulo do livro é níveis da presença. Né? Então, quando nós
focamos em atrair a presença, hospedar a presença através da adoração da intercessão profética. Lembre-se que Israel não se acampava ao redor de sermões, se acampava ao redor da presença. O sermão, o ensino, a palavra, a pregação da palavra é importantíssima para ativar, para defumar, para levantar os adoradores, os intercessores, para gerar arrependimento, conversão, tudo vem pela pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas uma vez ativados, a resposta que Deus espera é que os seus filhos adorem e intercedam. É isso que atrai a presença. O pregador que vai pregar, ele precisa adorar. Por isso Deus procura, que você falou na outra conversa. Gerar a presença antes de pregar. Tudo que nós vamos fazer, tudo absolutamente, precisa ser gerado. Então, se focarmos na presença, nós vamos ter automaticamente mais milagres. Né? Quando o ambiente de glória vem, não há limite. A unção que Ele nos dá, ela fica, de certa forma, limitada por nós, pela nossa fé, pelo quanto nós deixamos o Espírito fluir ou não, através de nós. A unção. Mas a glória não. Quando nós adoramos e intercedemos o suficiente para o céu rasgar, e a glória de Deus se manifestar, não há limite do que Ele pode fazer. Então, eu creio que nessa atmosfera de glória nós veremos muito mais milagres, muito mais profundidade, muito mais número. Quanto à unidade, eu sei que a crise que pode dar alguns assim, poxa, mas a gente vai ter que esperar todo mundo se amar, todo mundo deixar o orgulho de lado, todo mundo perdoar de todo o coração, todo mundo desejar estar junto, para a gente poder sonhar em ter avivamento, em ter um derramar da glória. Eu quero te lembrar que Jesus ele pregou para milhares de pessoas, né? Fez vários discípulos, não só os 12, né? A gente tinha informação de pelo menos mais 70, mas depois da cruz depois da ressurreição só tinham 120 reunidos. A glória veio sobre aqueles 120 que estavam adorando e intercedendo em unidade. E uma vez que ele foi derramado, Deus começou uma rápida expansão da igreja, debaixo desse espírito de unidade. 3 mil num dia, 5 mil no outro, e assim foi. E a igreja cresceu muito rápido. Então, eu creio que a gente passa por esses ciclos em que parece que Deus espreme, aperta, testa, prova a igreja. E aí muitos se ofendem, muitos apontam o dedo para um para o outro, traem uns aos outros, a coisa fica pesada, fica estranha. Mas, em resposta àqueles que mantiveram a unidade, não só entre si, mas com o Espírito, com o Senhor, buscando, gerando, Deus vem. E amanhã, esses nossos irmãos, né, que não somos melhores que ninguém, esses nossos irmãos são curados, sabe? São visitados por Deus. Aquela ferida que estava fazendo ele se afastar é curada, sabe? Aquela resistência que tinha algum irmão para o outro, de repente cai diante da presença da glória. Lembre-se que um dos momentos, se não o momento em que a nação de Israel mais experimentou unidade foi debaixo do reinado de Davi. Davi foi o primeiro a conseguir unir as 12 tribos debaixo de uma bandeira, uma adoração, 24 horas. Davi reuniu as 12 tribos para adorar. Okay? Eu creio que se essa for a nossa agenda, né, e, claro, também a pregação do Evangelho, a salvação de vida, que nos faça a sociedade servir as nossas cidades, servir a sociedade. Se essa for a nossa agenda, vai ser muito natural, uma unidade virá naturalmente para a gente fazer muita coisa juntos, né? Adorar juntos, para a gente pegar juntos, servir as nossas cidades juntos. Mas eu creio que você não precisa, num primeiro momento, esperar todo mundo. Você, 2 ou 3 reunidos, né? O Senhor faz, e eu poderia dizer 2 ou 3 igrejas, né? Com o mesmo propósito, 2, 3 pastores juntos, com o mesmo propósito, Deus já pode fazer algo sobrenatural na nossa cidade. E depois os outros chegam. Não é porque ninguém é melhor que ninguém, é porque realmente alguns deixaram as diferenças de lado e foram focar exclusivamente no reino, na agenda do Pai, na agenda de Deus, para um território.
que essa unidade vai vir quando a gente descansar e pensar somente nele e no reino, não e como fruto também do próprio derramar do Espírito. Né? Quando está com ele. Alguns chegam antes, outros chegam depois. É a parábola do trabalhador da última hora. Alguns começam às 6 da manhã, outros chegam às 5 da tarde. Dois recebem o mesmo salário. Né? Deus queria usar um para interceder, arrancar pouco, abrir caminho. Deus queria que o outro surfasse a onda já feita. Não tem problema nenhum. Quem dá o salário é ele, quem dá a paga é ele. Baseado nisso aí, fala um pouco também sobre essa questão da grande colheita que muitas pessoas falam que a gente está para viver, mas a gente sempre conversou, sempre você citou, que nos últimos 20 anos ou 30 anos nunca se veio, ou até mais anos. Fala um pouco sobre eu falo um pouco disso no penúltimo capítulo, no último capítulo do livro, sobre a visão das duas ondas do Rick Joyner, né, que teve na década de 80. E ele viu uma primeira onda do Espírito, que viria logo depois, 88, e Deus mostrou para ele que haveria uma grande colheita, a maior da história até então. Só que depois ele viu um período de calmaria, um período assim que essa primeira onda ela retrocederia, né, muita coisa ia ser exposta, ia ficar feio, não fica bonito não. Mas Deus mostrou que essa primeira onda era só para chamar aqueles que seriam treinados para serem os líderes da segunda. Porque depois ele viu uma outra, muitas vezes maior, mas muitas vezes maior, gigantesca. E aí sim, a grande última foi. Quando ele escreveu isso, 4 anos depois, por exemplo, veio Toronto. 4 anos depois. Né? E milhões e centenas de milhões de pessoas foram tocadas. Só pelas ondas de choque do avivamento de Toronto. Só teve vários outros. Então, você tem Pensacola, você tem a Argentina, você tem a África, igrejas apostólicas da África, igrejas hoje com 3 milhões de pessoas. Ilhas Fiji também. Ilhas Fiji, o mundo todo, o mundo foi varrido por uma grande onda, já do início da década de 90, passando pelo início dos anos 2000. E eu tenho para mim que essa onda ela terminou de retroceder em 2007. Começou a se acalmar em 2007. Fez o refúgio para viver. Exatamente. E a gente tem vivido esses anos, né, a década de 2010 toda, né, a década da visão, a década de Deus mostrar o que seria o futuro, né? E ao mesmo tempo em que ele cavava fundo na nossa alma, no nosso coração, trazendo cura, alinhamento. Nunca deixa de ter salvação, nunca deixa de ter plantação de igreja, reforma. Muita coisa aconteceu, estou dizendo que não aconteceu. Mas a gente olha para trás e essa primeira onda que veio logo depois, quando Deus te mostrou que seria, você vai na estatística, nesses últimos 30 e poucos anos, mais pessoas se converteram do que toda a história do cristianismo. Tá? Não só em termos absolutos, claro que tem muito mais gente agora do que tinha 100 anos atrás, 200, mais de 2.000 anos atrás. Mas em termos proporcionais também da população. Nunca tanta gente. A gente, eu não sei se isso ainda está acontecendo, mas por vários e vários anos, mais pessoas nasciam de novo todos os dias do que pessoas nasciam. Entendeu? Mais pessoas se convertiam, nasciam de novo do que bebês nasciam. Então, assim, chegou a ter 300, 400 mil pessoas nascendo de novo todos os dias no mundo. Então, a China viu um grande derramamento. A gente experimentou isso lá em Jerusalém, cara. Agora, em 2016, cara. Como os chineses são sedentos, né? Exatamente. Eu fiquei assim. A gente pôde ministrar no cenáculo, cara. Foi muito forte. Engraçado. Em 2018, eu ministrei outros irmãos chineses na Sucarralel, na casa de oração 24 horas, que está de frente para o Monte Sião. Aquela que a gente foi, nós fomos também em 2016. Eu voltei lá em 2018 com a caravana que eu levei, 37 irmãos, Rio, São Paulo, várias cidades. E nós levei eles no Sucarralel, ministrei a adoração ali, depois eu profetizei sobre alguns chineses, eles vieram pedir oração, choraram, caíram, foi uma benção ali no Sucarralel. Então, o mundo foi varrido com uma grande onda de avivamento e o resultado disso foi a maior colheita de almas da história até agora. Só que os profetas estão dizendo que está
Está vindo. A segunda. Eu acho que eu Que posso pegar eles só. não estão chamando por esse nome, mas eu foi o que posso só Rick pegar Joyner um viu. stop só Tá vindo a nisso, segunda. que não tem como, cara. Se eu não falar disso, é algo que você vai lembrar também. Eu lembro do sonho que eu tive com o Gregório. Sim, Né? exatamente. A onda, né? Aquela onda Deus toda falando da morte multicolorida, dele, exatamente. ele na frente da salvação da parada, né? Uhum. E aí ele falando, eu já vi a glória de Deus, eu vejo a glória de Deus vindo, ele gritava isso na beira da praia, né? Com essa onda parada, e aí o Senhor levava ele de novo para o enterro dele, falava que a morte dele seria um sinal, uma das sementes e um dos sinais para aquilo que estava por vir. E de 5 anos para cá, eu tenho 5 anos, cara. A coisa está esquentando bastante. Está esquentando bastante, cara, bastante. E a ponto de... Eu tive outro sonho com ele, acho que eu nem cheguei a falar com você, eu cheguei a falar. Ele apareceu para mim num sonho. Sim, você falou. Onde eu estava na Nova Jerusalém, as ruas de ouro, e tempo de queimar, e ele tempo de queimar. Aí chega aquele cabeludo novo, eu vi ele novo, engraçado que eu vi ele como se fosse jovem, e falava, é tempo de queimar, chegou o seu tempo de queimar, queime. E é engraçado que foi a mesma frase que ele me falou na última vez que a gente se encontrou antes da morte dele. Foi a mesmíssima frase. Ele chegou a tempo de você queimar, Clóvis. Então eu creio que essa onda vai vir, cara, trazendo uma chama, né, cara? Trazendo uma chama no espírito que nunca veio antes. Eu creio. E Satanás não quer que isso aconteça. Isso é nítido, porque eu vejo pessoas sendo atacadas. Por isso que ele está atacando tantos profetas, intercessores, adoradores, sabe? Para desgastar, para desanimar, sabe? Para pôr peso, para falar, desiste, para com isso. Não, cara. E é agora que eu tô com a faca no dente, tu falou, a gente tem que botar, nós vamos. Porra. Isso. O Chris Reed, né, que substituiu o Rick Joyner na Morningstar, né, ele já passou bastante, já subiu a partir do início desse ano, e profetizou sobre o Brasil. Estava numa live com a Cindy Jacob, e ele profetizou sobre o Brasil. Falou, Deus vai começar um grande mover do Espírito na nação do Brasil até o fim desse ano. Segura aí, ó, Chris Reed, hein? Depois vocês cobram dele lá. Diz que Deus ainda daria de presente um grande campeonato mundial. Só todo mundo esse ano aí. Procura essa palavra do Chris Reed, né, com 2 E's. E com a Cindy Jacobs ainda. Ela profetizou mês passado. Teve uma palavra sobre o Brasil. Tá hanging the balance, né? O Brasil está... Os intercessores precisam acordar. Só que Deus disse que ele ia colocar a mão dele na balança, né? E ele faz isso em resposta. Então dá tempo ainda de jejuar, de orar, dá tempo de apertar ainda. Eu vou te falar uma coisa que é interessante. Jejum e oração. Uma adoração, aí é uma pergunta, você que é da área da oração, para que ela flua de uma forma mais genuína e verdadeira. Ela precisa estar casada com jejum e oração necessariamente? Enquanto a gente está aqui na Terra, com certeza, porque o jejum é uma arma tremenda para a gente sintonizar, né, a sintonia fina do Espírito. A gente está bem mais sensível à voz dele. E se o segredo do ministério de Jesus era não fazer nada sem ver o Pai fazer, não falar nada sem ouvir dele, né, a coisa que a gente precisa aprender a fazer para ontem, meio-dia, para poder servir a Deus, é ouvi-lo com clareza. Se o jejum me ajuda a ouvir Deus com mais clareza, é uma arma indispensável. Para eu adorar profeticamente, para eu interceder profeticamente, eu preciso de um nível de sensibilidade espiritual que só o jejum com a oração vai trazer. Né? E Deus está chamando um exército para jejuns prolongados, jejumzinho de Coca-Cola só não. Não é jejum de rede social, não, jejuns prolongados, sabe? Estava conversando com o pastor Renan, pastor da igreja da cidade, Vicente, tremendo. Vicente, que está chegando um tempo de Deus convocar jejuns coletivos prolongados. Deus vai convocar lideranças inteiras, igrejas inteiras, para 21 dias, 40 dias. Sabe? É a proclamação, aquela proclamação do Oséias, né? Oséias, não é? Oséias? Que proclama jejum, não? Joel. Jejum de Joel? O jejum de Joel. Né? O de Joel é para arrependimento, né? E a gente sempre precisa. Mas não é isso. Não, é também, porque o de arrependimento precede o derramar do Espírito. Sim. Né? Joel convoca o povo para se arrepender. Deus convoca através de Joel 4 gerações se juntarem, se arrepender, confessarem as iniquidades, e o resultado direto disso era a restituição
provisão e derramar do Espírito. E eu creio nisso porque, se você for estudar a história dos avivamentos, desde a época dos 120, o primeiro sermão de Pedro foi se arrependa. Sim. Começou falando sobre arrependimento. Só que se você for ver todos os avivamentos da Rua Azusa, todos eles tanto surgem com arrependimento, né, adoração e intercessão, Pensacola, quanto provocam arrependimento depois que o Espírito é derramado. Né? O Espírito Santo vem e ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uhum. Eu falo no primeiro capítulo do livro, eu descrevo assim, com riqueza de detalhes, o avivamento de Gale, no início do século XX, né, com Evan Roberts. Por quê? De propósito. Porque ele foi considerado um avivamento de adoração, que é o que eu creio que Deus quer fazer no Brasil, sabe? Claro que nunca tem um igual ao outro, né? Nunca. Por isso, Deus nunca vai Deus deixar... não copia e cola, Deus faz sempre algo diferente, né? Porque Ele quer sempre que a gente busque Ele, sabe? E dependa dele. Senão a gente ia ler na cartilha, querer fazer igual, não é assim que funciona. Evan Roberts fez assim, então eu vou fazer. Mas se a gente pode dizer assim, ter uma referência de algo parecido com o que eu creio que Deus está fazendo no Brasil, seria Gale, com o Evan Roberts. São centenas de milhares de pessoas tocadas, eram atraídas pelo Espírito. Fechava, prostíbulo, fechava, a igreja da cidade ficava sem crime, sem prostituição, sem nada. As pessoas eram atraídas assim, pelos locais de reunião. E 3/4 das reuniões, segundo os historiadores, era adoração espontânea. Eles começavam a cantar, todo mundo começava a cantar junto canções novas, assim, canções antigas e canções novas. Deus ia dando no Espírito, todo mundo começava a cantar, chorar, cair, se arrepender, confessar pecados. Pecadores entravam ali, as pessoas estavam adorando, eles caíam chorando, se arrependendo dos seus pecados, clamando por perdão de Deus, só pela presença, só pela atmosfera. Você tem uma resposta em relação a isso aí, mestre? Eu também que eu acho muito interessante. Eu falo por experiência própria, eu acho que tem pessoas que estão assistindo esse podcast que podem também falar a mesma coisa. A maioria dos momentos que eu tive com Deus no meu secreto, na minha recâmara, ou em qualquer lugar, seja na igreja, dentro do meu quarto, foram com canções que vieram do meu espírito, sem letras escritas por ninguém, mas que veio de mim. Por quê? Porque, vamos lá, está no livro. Eu estou fazendo perguntas. Sim, está no capítulo O que é adoração. Né? Eu falo ali de hinos, salmos, hinos e cânticos espirituais. Né? E Paulo dá uma receita para ser cheio do Espírito, em Efésios 5, 19 e 20. Né? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Né? Sendo grato por tudo, né? E sujeitando uns aos outros em amor. Por que salmos, hinos e cânticos espirituais? Salmos, ao contrário do que pode parecer, não é você pegar os salmos da Bíblia embora a gente tenha que fazer isso. Mas o momento em que você canta um salmo, está escrito, é um hino para você. Tá? Ele já foi escrito. É inspirado por Deus, é Bíblia. Então, leia salmos, cante salmos. Aquilo é um hino. Tá? Ele foi salmo para Davi, na hora que ele escreveu. Porque a palavra terrilá, que é o original, né? Terrilim no plural, que é salmos, esse é o título original de salmos, terrilim. Terrilá é uma das palavras que eu descrevo lá, significa literalmente o cântico espontâneo do coração. Okay? Então Deus quer ouvir o seu terrilá. Deus quer ouvir o seu salmo. Deus quer ouvir o cântico espontâneo do teu coração. Tá? Quando a gente canta um salmo de Davi, para ele foi terrilá, para nós é hino. Okay? Já está escrito. Então, qual é a graça dos hinos? Né? Eles capturam aquele encontro, eles capturam aquela unção, né, que Davi, aquele encontro que Davi teve com Deus. Quando a gente reproduz aquilo, quando a gente canta aquilo, quando a gente lê aquilo, nós somos, pelo Espírito, levados a ter o mesmo encontro, as mesmas experiências, a reproduzir. Deus reproduz as mesmas experiências, a mesma revelação. Então, por favor, faz parte da receita. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, Deus quer que você cante os cânticos espontâneos do teu coração. Deus quer que você cante o que Ele deu para outros, tá? Porque Ele vai poder reproduzir os encontros, a unção, a experiência que Ele deu a outros ali.
Mas ele quer que a gente chegue no que acontece em Apocalipse 5, como eu estava dizendo para você. O céu irrompeu num cântico novo, anunciando o que Jesus ia fazer, e aí ele fez. Aqui no cântico novo, a adoração entra no nível profético. Aqui não sou eu abrindo o coração, cantando, né, para Deus, não é o cantando o que Deus deu para outro. Aqui é o Espírito cantando para ele. Aqui é Deus, agora aqui nosso espírito está conectado, né? Tu és santo, foi assim com você. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito por ele. Aqui a gente está em unidade com o Espírito de Deus, a gente entra no coração dele, a gente entra na mente dele e a gente anuncia o que ele não é soberba humana, não é presunção da carne. A gente está fazendo o que viu o Pai fazer. A gente está falando, a gente está cantando, a gente está adorando, como nós recebemos dele. Esse é o cântico. É por isso que às vezes a gente tem uma amiga em comum, a Gabriela, inclusive ela, não sei se ela está assistindo, que a gente não anunciou, certamente não anunciou que ia fazer ao vivo. Um certo momento da vida dela, ela estava participando de uma situação com um cantor gospel famoso. E o empresário queria que ela fizesse uma canção, escrevesse uma canção. Uma cantora gospel famosa. E aí ela me ligava e falava, cara, não está vindo nada. Não está vindo nada. E eu oro e não vem nada. E eu oro e não vem nada. E eu falei assim, você já buscou do Senhor se é para você escrever essa canção? Verdadeiramente é para você escrever? No fato de você estar nisso não quer dizer que Deus quer que você faça isso. Eu não sei. Eu falei assim, olha, eu vou orar. Mas algo Deus está fechando os céus para que você não cante esse hino, essa adoração do seu espírito para ele. Porque eu acho que não vai vir do seu espírito. Se você escrever, vai ser algo da sua alma. Logo depois, na semana seguinte, ela descobriu que a cantora estava envolvida em algumas coisas, né? E graças a Deus ela levantou, o espírito levantou, ela foi restaurada, né? Ela descobriu na semana seguinte que ela estava envolvida com droga, né? Usando droga e tal. E aí ela entendeu, falou, Clóvis, isso é muito sério. Eu falei, você vê que o empresário dela queria fazer uma música para vender, e precisava de uma letra. Então o espírito não ia fluir nisso. Além da cantora ainda estar passando por um momento da vida dela que ela precisava ser curada. Então o Senhor não ia abrir o teu coração para essa adoração fluir nunca. Mesmo você não sabendo, porque ela não sabia de nada do que estava acontecendo. Então Deus pode fazer isso também com aqueles que buscam a Ele, né, em situações, por exemplo, no caso dela, a gente vive uma geração que está indo, a gente tem a Priscila que foi para o secular, tem agora essa outra, uma menina que eu esqueci o nome dela agora, gente. Uma mulata, qual é o nome dela? Não vou me recordar agora. Não vou me recordar o nome dela agora. Ela foi para o secular também. Então a gente está vivendo um tempo onde muitos cantores gospels estão indo para o secular. Eu tenho visto isso muito acontecer. Só que a maioria desses que estão indo, eles estão se perdendo. O problema acho que não é ir para o secular, né? Acho que não vejo o problema de estar aí. Você quer ver um exemplo? César Menotti e Fabiano são servos de Deus mesmo, assim, são crentes cheios do Espírito, nascidos de novo. Eu sei, porque tivemos um amigo em comum e eles chegaram, né, o saudoso apóstolo Fernando Guilherme, assim que eles se converteram lá na Lagoinha, o apóstolo Fernando era de lá, e disseram, apóstolo, agora que a gente se converteu, a gente vai parar com o sertanejo, a gente só vai cantar gospel agora. Veio uma ira santa, assim, o apóstolo Fernando falou, de jeito nenhum, assim, não vão sair de lá. E começou a profetizar o que eles fariam. Meu irmão, cara, que se desviou um tempo atrás, uma bênção, casado, dono da academia, homem de Deus, ministro da oração. Ele teve um tempo, assim, muitos anos, 15 anos, desviou. E durante esses dias ele foi num show, ele ia muito show no Rio de Janeiro, com os amigos dele, era solteiro e tal. Um desses shows que ele foi do César Menotti e Fabiano. Ele voltou chorando, contando que no meio do show, assim, canções de amor, letras bem light, canções bem bonitas. De sertanejo mais raizão e tal. Periosão mesmo, caipira, gostoso. E aí eles, no meio do show, eles pararam e começaram a pregar o evangelho. E um monte de gente se converteu, assim, um monte de gente levantou a mão e tal. E meu irmão lá no meio, desviado lá no meio, ouvindo o evangelho num show. Eu sei que eles são praticamente pastores de vários artistas, várias duplas sertanejas, vários cantores.
ele tivesse saído desse meio, claro, você precisa de cobertura, você precisa de pastor, você precisa de, né, você precisa de alimento, você precisa congregar, você precisa de igreja, né? Para você ter estrutura para suportar todo o assédio, todos os ataques, enfim. Não é fácil, mas é possível. Você tem bons exemplos, né? Você está num bom exemplo. Você está num exemplo Mas de é um caminho artistas que estavam lá, se converteram, não saíram, você bem orientado. Bem orientado. Bem orientado, precisa de cobertura, precisa de oração, precisa de quem os envie, né? Quem os cubra, né? Então, e não tem jeito, cara, tanto fora quanto dentro, as motivações estão erradas, entendeu? Pode cantar gospel, né? Pode cantar gospel que não vai ter glória, não vai ter presença, né? Então, é verdade. Eu falo, tem um capítulo que eu falo sobre adoração e altares. Fala um pouco sobre isso, então. E de experiências, assim, com isso. Uma chave muito simples que Deus me deu, cara. Ao invés de a gente ir para ver quanto a gente vai ganhar, que tal a gente levantar um altar, né? Sacrificar uma oferta, adorar. E aí eu começo a mostrar na palavra como oferta e adoração. Sempre estiveram conectados, né? Altares de oferta, sacrificiais, sempre estiveram conectados com a manifestação da presença. No templo de Salomão, na consagração do templo. Primeira oferta, depois a nuvem de glória, né? E tantas outras. E aí eu fui ter experiências com isso. Eu cheguei em alguns lugares, falei, vamos levantar uma oferta. Assim, não era para mim não, era para a igreja, o pastor fez o que quiser, não comprei, não fiz nada. Fui ministrar, falei, vamos levantar uma oferta. Eu mesmo, eu era o primeiro aí arrancar relógio na mão, tirar dinheiro do bolso e levantar em honra ao Senhor. Cara, a presença de Deus vem de uma maneira incrível. Teve uma vez que eu estava em Nova Iguaçu, igrejão grande lá, e num dia eu preguei a palavra, senti uma resistência horrível, pessoas olhando para mim com cara feia, né? Uma resistência espiritual terrível, mas eu falei a palavra. No dia seguinte, eu cheguei um pouco atrasado assim, na adoração, eu estava vindo de Resende, né? E, cara, a glória de Deus estava forte, estava intensa. Eu me lembro que eu cheguei no pastor e falei, o que vocês fizeram? Eu falei, a gente não é bobo, a gente levantou a oferta antes de adorar. Levantou uma oferta sacrificial ao Senhor antes. A glória de Deus estava pesada, estava densa. Então são chaves simples, mas que viram uma vez um ministro de louvor aqui da IC. Chegou em mim, o que eu faço, cara? Mais da presença de Deus. Muitas vezes é tão seco, quando eu estou ministrando, eu falei, cara, experimenta honrar Deus com uma oferta antes de você subir. Cara, no domingo seguinte, eu estava lá nesse domingo, cara, ele desceu, ele que ministrou, ele desceu quicando, desceu pulando, veio me dar um abraço. Se for o que eu estou pensando, eu vou chamar ele aqui. Cara, meu Deus, olha o que aconteceu, cara. Foi dele? Oi? Foi dele? Não. Foi. Rapaz, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu. Né? Glória de Deus, porque velho. Deus foi honrado, sabe, com oferta, o coração dele. com entrega. Entendeu? Isso posiciona, as ofertas posicionam o nosso coração, né, corretamente. Então, os adoradores precisam andar em jejum, oração, isso uma oferta é um tipo de altar só, né? Tipo assim, você tem vários tipos de altares que você levanta. Altares de Abraão, eu falo de vários, né, altares. Gente, o que o Fernando está falando está no livro. Tudo no livro. No Desperta Judá. Mas na página, eu vou botar na descrição do vídeo depois. Qual é a tua página, perdão? Estudandoasescrituras.com. Né? Eu tenho a página de música, quem quiser conhecer meu trabalho musical, fernandoduartemusic.com. Para quem não sabe, o Fernando ele é maestro, pianista, assobia, chupa-cana, faz tudo. Toca campainha, galinha. Faz tudo. Cara, você vai ouvir trilhas para cinema. Trilhas para cinema, ele tem várias trilhas. Tem documentários, filmes, né? Tem filmes na Amazon Prime. Na Amazon Prime. Então, tipo, o Fernando tem muito material para quem é músico também, quem gosta de uma boa música. Ele tem um projeto chamado, sei lá, Ensemble, né? Com músicos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Cara, canções que eu pude presenciar pessoas não cristãs sendo tocadas só com essas canções também. Aí
Cara, dá para fazer podcast com o Fernando aqui várias vezes. Ele vai voltar outras vezes para conversar sobre o selar. Deixa eu convidar o Fernando para voltar mais vezes, né, Fernando? E o Estudando as Escrituras, né, que é um curso que eu tenho online, tem mais de 60 aulas com 3 horas, 2 horas. É um curso. Sim. Escatologia tem um módulo que faz 20 aulas. Nessa página do Estudando as Escrituras tem um link para o meu livro. Né? E agora aqui apagou a luz. Pela segunda vez, acho que deixa para a gente terminar. A bateria já está na hora já. Isso. Então, no estudandoasescrituras.com tem um link para o e-book Desperta Ajudar. Espero que isso seja abençoado. Fernandão, obrigado. Obrigado pela conversa de novo, cara. Foi bênção de Deus, cara. Obrigado pelo teu coração de servir. Amém. Espero que vocês tenham gostado, que tenham sido edificados, porque a intenção de trazer o Fernando aqui foi para edificar o povo de Cristo. Faz parte do chamado dele como um apóstolo, como um mestre também. Não, como mestre, perdão. Comissionado mestre, perdão. Como mestre, trazer o ensino, trazer a revelação da palavra para a gente. Esse é o chamado dele, para edificar o povo. Então, por isso que ele está aqui hoje, como mestre, para tocar as nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe.